noite. Antes de iniciar este terceiro vídeo, peço a vocês que façam a notificação no sininho acima, se inscrevam no canal Bate-Bola com a Linha para que vocês possam receber novas gravações de vídeos que serão gravados e postados no canal. O tema deste terceiro vídeo é a celebração dos 30 anos da conquista do título brasileiro que o Flamengo conquistaria em 1992 ao derrotar o Botafogo na final, né? Sendo assim campeão brasileiro daquele ano. Mas não seria nada fácil a caminhada rubro-negra, porque um ano antes, né, daria-se uma final entre Flamengo e Fluminense, no qual o Flamengo se sagraria campeão carioca, mas mesmo assim não seria o suficiente para ser um dos postulantes ao título nacional. Sendo assim, o Flamengo estrearia no Campeonato Brasileiro contra o Bahia em 1-1, partida esta que seria realizada em Salvador, no estádio da Fonte Nova. Jogaria a segunda rodada e venceria sua primeira partida contra o Guarani de Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, por 3-1. Empataria com o Botafogo, né, que mais tarde seria finalista junto com o Flamengo, em 2-2. Na quarta partida, venceria a equipe do Palmeiras por 2-1 no estádio do Parque Antártica, né? Hoje Allianz Parque. E na quinta rodada teria um confronto muito esperado pela imprensa brasileira, e de ambos os lados, tanto do Flamengo quanto do São Paulo. O Flamengo enfrentaria o São Paulo, que estaria disputando também a Libertadores, né? E ano também que o São Paulo conquistaria seu primeiro título continental. Era previsível que, natural até que o Tele Santana trouxesse alguns jogadores de reserva, mas ele, em respeito ao jogo, trouxe o time titular para que pudesse jogar contra o Flamengo. Vale ressaltar que essa partida foi realizada numa quarta-feira, né? Quarta-feira chuvosa, foi 3-2 para o Flamengo, público de mais de 39 mil pagantes, né? Se talvez não fosse a chuva, teríamos mais de 50 mil, pois eram dois belos times. O Flamengo tinha mesclado experiência com juventude. Tinha o Gilmar, tinha o Gotardo, tinha o Júnior no meu campo, o Demaizinho, e o Gaúcho na frente. O São Paulo com aquela base que eu já falei no primeiro vídeo que eu fiz do São Paulo, que o Tele implantou a metodologia quando foi contratado pelo clube. Primeiro fez a espinha dorsal para que depois conquistasse o título nacional um ano antes, né, em 91, para que pudesse conquistar o continente no ano seguinte. Só que nesse jogo, né, o São Paulo ainda não era campeão do continente, né? Seria depois, na segunda fase da competição, né, que aconteceria, né, mais tarde. O Flamengo enfrentaria a sua primeira derrota na competição diante da equipe do Cruzeiro, quando perderia no Maracanã por 2-1, começando ali uma série de crises financeiras que já vinha com o passar do tempo, pois a diretoria do clube não tinha dinheiro para pagar os salários atrasados dos jogadores. Aí o que aconteceu? O Júnior, o Idemar, os mais experientes, mais o técnico Carlinhos, hoje já falecido, brindaram a garotada para que isso não passasse para dentro de campo.
E de fato isso aconteceu. Não passou para dentro de campo, fazendo com que o Flamengo, em 5 jogos, conquistasse 8 pontos em 10 possível. Vale ressaltar também que naquela época a vitória só valeria 2 pontos. E outra coisa, o Flamengo ficaria, além da derrota para o Cruzeiro, mais 5 jogos sem vencer. 4 derrotas e 2 empates. Os empates seriam com o Atlético Mineiro em 1-1 no Mineirão e contra o Náutico nos aflitos em 0-0. E teria mais 3 derrotas, né? Uma inclusive no clássico contra o Vasco, que o Flamengo perderia o clássico por 4-2. Chegando a perder por 4-0, o jogador Luiz Antônio descontaria para o Flamengo, fazendo os 2 gols do Flamengo. E o Flamengo voltaria a vencer na competição somente contra o Atlético Paranaense, quando venceria a partida por 2-0, mas voltaria a perder na rodada seguinte para o Sport Recife, também no Maracanã, ou seja, 2 jogos seguidos, uma vitória e uma derrota. Venceria o Atlético Paranaense, mas perderia para o Sport Recife, ficando na 14ª colocação, faltando 4 rodadas para o término da competição. O outro ponto a se destacar é que era turno único, ou seja, os 8 melhores era classificado. E o Flamengo teria que vencer os 3 de empatar 1 para poder tentar, na combinação de resultados improváveis, tentar a classificação. De fato, isso aconteceu. O Flamengo venceu o Paysandu, o Goiás e o Inter, empataria com a Portuguesa em 1-1. Na partida contra o Inter, que o Flamengo venceu, que lhe deu a classificação para a segunda fase, o Flamengo venceria por 2-0. E se classificando para a segunda fase, cairia no grupo da morte, que teria nada mais, nada menos do que Vasco, São Paulo, Santos e Flamengo. O Flamengo estrearia contra o São Paulo, vencendo a partida, né? O São Paulo aí sim já era campeão continental, mas venceria a partida por 1-0, e o São Paulo com o time titular novamente. Mas perderia para o Santos. Empataria com o Vasco em 1-1, terminando o turno com 3 pontos ganhos, né? No retorno, o Flamengo venceria o Vasco por 2-0, perderia para o São Paulo, jogo disputado no Morumbi, e venceria o Santos no Maracanã por 3-1. Vale ressaltar a combinação de resultados que levou o Flamengo à final da competição. Então, é bem estilo do Flamengo, ganhar títulos praticamente improváveis, assim como aconteceu em outros anos. E esse de 1992 é um título que para mim foi o mais marcante dos brasileiros que o Flamengo tem, porque ninguém contava com o Flamengo chegar ao título, ser campeão nacional daquele ano, pois estava bem abaixo do esperado. E com crise financeira, o presidente falando que o dinheiro acabou, no caso do Márcio Braga falando que o dinheiro tinha acabado, ficou difícil, tanto é que no mesmo ano, já com o Palmeiras, já com o negócio da Parmalat, veio aqui no Rio, contratou o Zinho, né? Pagou X ao Flamengo e levou o Zinho. O Flamengo foi se desmantelando. E também a garotada que era promissora no Flamengo, o Flamengo não soube aproveitar o Paulo Nunes, o Djalminha, o Nélio. Então pouco se aproveitou dessa geração que o Flamengo teria. Numa entrevista que foi dada pelo Marcelinho, talvez se essa geração fosse aproveitada, o Flamengo seria bicampeão continental há mais tempo. Muito obrigado pela atenção. Fique com Deus. Quem gostou, dá um like, curte, comente. Fique com Deus.